Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Vamos dar continuidade à última aula da semana passada, onde nós vimos o capítulo 5. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 e iremos para o capítulo 6, amém? No capítulo 5, nós iremos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que foi um homem inspirador para todos nós cristãos, um grande missionário, um grande apóstolo, um homem que não esteve com Jesus, como nós vamos ver aqui, não esteve com Jesus presente, Jesus antes de ser ressurreto, mas esteve com Jesus ressurreto, e ele teve sim contato com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e o que o capacitou para que tivesse esse ministério tão abençoado. Um dos detalhes do apóstolo Paulo é que ele era um homem preparado já, teologicamente, tinha bastante conhecimento por já fazer parte do Sinédrio. Os homens que faziam parte do Sinédrio eram homens que tinham estudado a palavra de Deus, que conheciam as leis do Velho Testamento, então eram homens que dominavam a palavra de Deus. Então Paulo tinha essa característica. Não é à toa que todas as missões de Paulo, antes dele se converter, quando ele era Saulo ainda, uma delas a mais conhecida como o mártir de Estevão, ali Saulo ele entendia que ele estava fazendo a vontade de Deus, porque os seus líderes ensinaram que essa demonstração de fé, essa demonstração de amor por Jesus Cristo era uma adoração politeísta. Eles entendiam que os cristãos eram homens que adoravam vários deuses, né, que adorava tanto a Deus quanto a Jesus Cristo. Isso não era permitido no reino, né? Isso não era permitido em Israel. Os romanos, sim, eles tinham vários deuses, mas essa questão de religião não tinha envolvimento nenhum com os judeus. Eles permitiam que os judeus tivessem sua religião e respeitavam as suas decisões. Não é à toa que quando Jesus foi crucificado, antes Pilatos lavou as mãos porque ele não tinha motivo algum de julgar Jesus. Mas como foi um pedido por parte dos fariseus, ele foi obrigado a fazer isso para que ele mantivesse uma paz dentro de um país onde eles comandavam. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, antes ali Saulo, ele entendia que estava servindo ao Deus Todo-Poderoso. Até o momento, ao caminho de Damasco, que ele teve um encontro com Jesus e ali toda a sua vida foi transformada. Outra característica do apóstolo Paulo que foi forte para o seu ministério era que ele tinha passado um período com os nabateus. Os nabateus eram homens que dominavam a técnica de tendas, eram nômades, viviam sem lugar fixo. Então eles dominavam as melhores técnicas para criar tendas. E nós sabemos muito bem que essa foi a profissão do apóstolo Paulo, o que fez com que ele tivesse condições de manter o seu ministério. E onde ele estivesse, ele podia manter a sua profissão ativa e ali ele conseguia dinheiro para se manter e para que não se tornasse um fardo financeiramente para a igreja, abrindo a oportunidade para que a igreja conseguisse ter mais missionários em vários lugares da Ásia, da Europa, da África, onde o evangelho alcançou. Então o apóstolo Paulo foi um homem totalmente preparado, um homem que Deus já tinha o escolhido e tinha traçado a sua vida antes mesmo dele conhecer Jesus, já tinha preparado a sua vida para que ele fosse um grande pregador da palavra, um grande missionário evangelista. Amém? Na página 76, no 5.3, depois vocês leem com calma, mas lá fala que Paulo, ele não via Jesus. Nas cartas de Paulo, em nenhum momento ele cita Jesus daquilo que os outros discípulos citaram. Ele não cita o Jesus homem, o Jesus que fez os milagres, ele cita o Jesus ressurreto, ele cita a essência do Deus Senhor Jesus. Ele cita o lado Deus, o lado homem não foi citado por parte dele, não foi o foco dele. É claro, porque ele também não conheceu, ele só ouviu falar depois,
quando ele se converteu. Diferente dos discípulos que tiveram um contato com Jesus a todos os momentos. Então nós vemos essa diferença do apóstolo Paulo. Então é assim, quando nós pegamos para estudar um pouco, nós vemos essa grande diferença. E ele foi um dos homens que conseguiu mais expandir esse conhecimento, essa intelectualidade a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo o ressurreto. Amém? Continuando, nós vemos que Jesus, o apóstolo Paulo, ele conseguiu demonstrar características que os outros não demonstraram a respeito de Jesus. Ele sempre conseguiu levar aquilo que Jesus tinha, como nós vemos na apostila, aquilo que Jesus tinha para a vida do povo. E ele conseguiu levar esse sentimento, levar a importância daquilo que Jesus queria para a comunidade, diferente dos outros que relataram situações que Jesus fez. O apóstolo Paulo ele já trazia aquilo que Jesus podia fazer de uma forma maior, mais expansiva. Um exemplo, quando nós vemos os evangelhos citando as maravilhas de Jesus, elas eram específicas, não é? Elas eram direcionadas. Mas o que o apóstolo Paulo escreveu as cartas, escreveu as igrejas a qual ele abriu, e ali ele direcionou líderes, nós vemos que ali ele demonstra a essência daquilo que Jesus fez antes da ressurreição. Ele mostra como Jesus curava, como Jesus trabalhava com sua palavra, com seu poder, com sua sabedoria. Ele mostra qual a importância para que nós possamos ter essa transformação. Quando Jesus dizia aquelas pessoas que recebiam os milagres que elas deveriam não pecar mais, então o apóstolo Paulo ele começa a expandir mais essa visão a respeito do pecado, a mostrar os pecados aos quais nós cometemos, a mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir, que o Espírito Santo nos orienta a respeito dos seus frutos, a respeito da sua capacidade de entregar, de modificar, de transformar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar de uma forma muito mais expansiva do evangelho, diferente dos outros, que relatavam